Que a graça e paz do Senhor continue com os amados irmãos, amém? Nós vamos iniciar o nosso culto, pedindo a Deus que abençoe a cada momento desse culto e que a palavra dele possa achar morada em nossos corações. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te rendemos graças e te louvamos na beleza da tua santidade. Nós queremos te agradecer o privilégio de estarmos aqui, fazendo mais um culto para te louvar e agradecer teu maravilhoso nome. Nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor visite cada lar, visite cada família, ó Deus, que a tua presença possa estar nos lares, ó Pai, neste culto, e que a tua palavra possa achar morada em nossos corações. Que o Senhor possa abençoar o teu servo, o pastor Jonilson, que trará a palavra. Tudo que ele disser não possa ser dele mesmo, mas que o teu Espírito Santo o oriente naquilo que ele deve falar. E que nós possamos estar atentos, ó Pai, a ouvir a tua voz. Recebe os louvores, ó Deus, que serão entoados aqui, que possam subir até o teu trono de graça como um cheiro suave. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor, prosseguir no conhecimento do Senhor. Nós devemos nos encher dele, buscá-lo à medida que nós crescemos na graça e no conhecimento. Então nós devemos estar obedecendo essa palavra e ansiosamente, a cada dia, a cada momento, estar buscando ao Senhor nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações no dia a dia. Eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Nós te queremos a cada dia, Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Oh, quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mais uma vez. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
nós possamos a cada dia estar buscando cada vez mais o Senhor. Porque Ele é o nosso respirar. Ele é a nossa vida. Dele nós nos movemos, nele nós existimos. E não há nada que nós possamos fazer sem Ele. Que nós possamos viver para esse Deus a cada momento. Aleluia. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdida sou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou
Jesus, perdido estou sem ti. Este é o meu respira. Aleluia. Graças a Deus, nós possamos estar sempre em seus braços. Que em todos os momentos de dificuldade, Deus está conosco. Mesmo em toda a pandemia, em todas as dificuldades e tristezas, sabemos que Deus não nos abandona. Nós podemos ter conforto da parte do Senhor. Conforto, descanso e segurança daquele que é por nós. Aleluia. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Louvado seja o Senhor, no qual podemos descansar nos braços dele no momento de toda dificuldade. A palavra está com o pastor Janilson. Meus amados irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos a esta live, a este culto online, onde nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus ao coração de vocês. Nós já ouvimos o nosso momento de cânticos, de louvores que entoamos ao nosso Deus, e que nesta noite possamos abrir o nosso coração para recebermos esta palavra de Deus, a palavra de vida. E claro que nós, como cristãos, crentes em Cristo Jesus, nós temos a palavra de vida.
E nesta oportunidade falaremos sobre a vida vitoriosa do cristão. Esta pregação é baseada no livro, extraído do livro de Hernandes Dias Lopes, Com os Pés no Vale e o Coração no Céu. Texto que nós iremos ler é 1 Pedro, capítulo 3, versículo do 8 ao 22. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que abra o nosso coração, o nosso entendimento, para entendermos a sua palavra. Santo Deus e Pai querido, louvado, exaltado, glorificado seja sempre o teu nome. Ó Deus, recebe cada louvor que foi entoado ao Senhor, e eu creio que chegou até as tuas narinas. Ó Deus amado e Pai querido, recebe também as nossas vidas, que nós colocamos no altar do Senhor. A vida de cada irmão que está neste momento nos acompanhando através desta transmissão. Ó Deus, toma estas vidas nas tuas mãos, supre todas as necessidades desta pessoa. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Continua cuidando do teu povo, continua cuidando desta igreja, a Igreja Batista Cidade Nova. Toma em tuas mãos, ó Deus, cada membro, cada congregado, cada pessoa que está visitando o nosso canal. Recebe estas vidas, Pai, no altar do Senhor. Neste momento eu coloco também a minha vida no teu altar, para que eu seja instrumento nas tuas mãos para edificar vidas. Que nesta noite seja noite de salvação, para que o teu nome seja glorificado, hoje e sempre. Amém? E graças a Deus. Vamos para a leitura do texto. Primeira carta que Pedro escreve, capítulo 3, versículos do 8 ao 22. Diz o texto: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua própria língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas vivificando pelo Espírito. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que também
como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. Não o despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Que Deus aplique assim a sua palavra em nossos corações. O apóstolo Pedro, ele deixa de falar a grupos específicos, como ele vinha falando, sobre governantes e governados, sobre maridos e esposas, sobre servos e senhores. Então o apóstolo deixa de falar a grupos específicos dentro da igreja para falar também agora a todo o povo, a toda a igreja, a todos nós. Nesta noite, ele fala a cada um de nós de forma particular, de forma individual. Que o Espírito Santo do Senhor esteja falando a você, meu amado irmão, meu amado ouvinte, que ele esteja falando ao seu coração a palavra, a mensagem que ele quer transmitir nesta noite, nesta oportunidade. Warren diz: podemos experimentar as melhores bênçãos nos piores momentos. Talvez este seja o momento aonde você está experimentando as melhores bênçãos do Senhor. Este é o momento que você está experimentando o cuidado de Deus. Este que é um dos piores momentos da nossa geração. Talvez nós nunca vivenciamos o que estamos vivenciando hoje. Então, para esta geração, sabemos que já existiram outras pandemias, mas para esta geração, esta é a pior. Este é o pior momento. Mas este momento também é o momento de você experimentar as melhores bênçãos do Senhor. Pensando como Warren, posso dizer que este é o momento oportuno para nós experimentarmos as melhores bênçãos de Deus. Quando o sistema de saúde colapsou, e quem é usuário do SUS sabe que isso já aconteceu há muito tempo. Talvez agora estejamos todos no mesmo nível, porque colapsou também o serviço privado de saúde. Não apenas o SUS, não apenas o público, mas também o privado. Todos nós dependemos de um Deus, dependemos do nosso Deus, o nosso Senhor, que pode mudar a história desta humanidade. Pode mudar este momento. Este é o momento do clamor ao Deus do impossível e ver este Deus agindo. Por isso, o tema da nossa mensagem é a vida vitoriosa do cristão. Porque o cristão é aquele que consegue se superar, aquele que consegue vencer as adversidades, que pode e consegue superar as crises existenciais. Seja em qualquer área, o crente é alguém vitorioso. O crente é aquele que consegue vencer, e como diz bem o apóstolo Paulo, Paulo sabia que tinha passado por lutas, mas Paulo tinha a certeza que ele cria no Deus do impossível, e que Deus podia realizar qualquer coisa. E ele disse: eu sei viver em tribulação, eu sei viver sendo perseguido, eu sei viver e passar por necessidade, mas eu sei também viver no momento de alegria, no momento de abundância. É você saber viver todos os momentos da sua vida, todas as etapas da sua vida. E em Cristo, Paulo disse que ele é mais do que vencedor. Em Cristo, meu amado irmão, meu amado amigo que nos acompanha, em Cristo você é mais do que vencedor.
depois já de termos falado e visto aqui sobre a salvação como presente de Deus, sobre o estilo de vida dos salvos, o crescimento espiritual também destes salvos, a submissão como uma marca do povo de Deus, o relacionamento saudável entre marido e mulher, entre marido e esposa, esposa, que foi o último tema que nós abordamos. Então, a partir de agora, nós estaremos abordando sobre a vida vitoriosa do cristão. E aqui vamos destacar alguns pontos importantes deste texto. Primeiro, os nossos relacionamentos. Quando Pedro diz, finalmente, sedes todos de igual ânimo, compadecidos, que você possa se compadecer da necessidade do outro, do sofrimento do outro, que você compartilhe graça e também misericórdia, que você seja mais fraterno com o seu irmão, fraternalmente amigos, e sendo misericordiosos e também tendo a humildade no coração. Pedro estava falando sobre relacionamentos entre governantes e governados, patrões e empregados, maridos e esposas. Agora, ele passa a falar os princípios gerais que devem governar o relacionamento do crente, o relacionamento dos irmãos. Então, este é o primeiro ponto deste primeiro ponto, o subtópico, relacionamento com os irmãos. A fé vertical, ela desemboca na horizontal dos nossos relacionamentos. E aqui a gente pode ver a figura da cruz. Meu relacionamento com Deus, e quando eu tenho um relacionamento de intimidade com Deus, eu tenho um relacionamento também com os nossos irmãos. O relacionamento horizontal. Então, o meu relacionamento com Deus vai desembocar no relacionamento com meu irmão, com o meu próximo, porque eu estou bem relacionado com o meu Deus, e por isso eu quero o melhor para ele, eu quero o melhor para o meu próximo. Eu me compadeço dele, eu tenho compaixão, eu me coloco no lugar dele, no sofrimento dele, na angústia que ele está vivendo. E neste momento você tem muito do que se compadecer. Quantas pessoas sofrendo porque estão no hospital, no leito de UTI, estão angustiados. Aqueles que estão sofrendo porque não conseguem chegar lá. Os familiares que estão sofrendo porque não recebem notícia e muitas vezes têm perdido seus entes queridos e estão sofrendo pela perda. Pessoas que estão sofrendo com medo de pegar o vírus. Então é um sofrimento geral. E nós, como cristãos, precisamos nos compadecer destas pessoas. Compadeça com seus irmãos, isso é um relacionamento. Esse relacionamento que você tem vertical, que desemboca no horizontal, porque você se preocupa com o outro. Então Pedro destaca alguns aspectos deste relacionamento fraternal. Primeiro, ele vai falar sobre a unidade de pensamento. Finalmente, sede todos de igual ânimo, tendo a mesma ideia, tendo o mesmo pensamento, tendo a mesma atitude para com o outro. A ideia básica é de unanimidade, não é de uniformidade, mas todos estão empenhados em ajudar o outro. Todos devem estar pensando da mesma forma, em estarmos orando pelo outro, em estarmos ajudando o outro, em estarmos cooperando para a melhora do outro, não torcendo para que as coisas deem errado, mas torcendo para que tudo dê certo, torcendo para que a vacina chegue em maior número em todos os lugares. Este é o nosso papel como cristão.
Torcer pelo bem, não pelo mal, pelo melhor do outro. Isso é você se preocupar com o outro. Não preocupar-se consigo mesmo, com o seu bem-estar, ou com o seu status. Mas é você preocupar-se com o outro. A unidade de pensamento, a ideia básica é de unanimidade. Atos 4:32. E era um coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Todos tinham tudo em comum, porque o que era de um era do outro. O que era de um era para ajudar o outro. E aquela igreja primitiva, a igreja que está começando, a igreja que está se formando, e muitos bens foram confiscados. Aqueles irmãos, por serem cristãos, perderam muito. E aí, aqueles que tinham mais alguma coisa, compartilhavam, distribuía, e ninguém passava necessidade. Meus amados irmãos, nós estamos talvez vivendo um destes momentos. E nós, como cristãos, não precisamos fazer isso porque um governo decreta estado de calamidade. E quando é decretado estado de calamidade, o Estado ele tem poder de usar o que é seu para distribuir para o outro. Isso que é o perigoso. Porque às vezes ele tira o que é seu, mas não para distribuir para aqueles que necessitam. Isso é o perigoso do estado de calamidade. Porque tem lá no decreto, ele pode tomar esse espaço, se for para um bem público, um bem comum. Ele pode tomar, se apropriar. Mas se fosse para servir ao bem comum das pessoas, mas nós sabemos que muitas vezes existem segundas intenções. Mas vamos voltar para nós cristãos, a igreja primitiva, a igreja que estava sendo perseguida, irmãos que perderam tudo para o Estado, mas agora eles encontram amparo na igreja. A igreja ampara, a igreja acolhe, a igreja se compadece destes irmãos. Relacionamento com os irmãos, porque eles tinham o mesmo pensamento, tinham o mesmo objetivo. E talvez esteja faltando isso em nós como igreja do Senhor. Porque na igreja um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E às vezes um fala mal do outro para se beneficiar. Mas o que nós queremos é unidade de pensamento. Somos filhos do mesmo Deus. Temos só Senhor, temos só Salvador, que é Jesus Cristo. A unidade da igreja não é sinônimo de uniformidade, mas de cooperação em meio à diversidade. Em meio à diversidade de ideias, de pensamentos. Mas o nosso pensamento em relação à igreja, em relação a Cristo, é um só. Nós queremos o bem da igreja do Senhor. E quando eu quero o bem da igreja do Senhor, eu não falo mal da igreja do Senhor. Eu vou ajudar quem precisa de ajuda, porque eu me compadeço desta pessoa. E Warren diz: os cristãos podem discordar quanto à forma de certas coisas, mas devem concordar quanto ao conteúdo e à motivação. Eu não posso discordar da palavra do Senhor. Eu posso até discordar da forma como um cultua, a forma como o outro cultua, mas a forma da mensagem, não. O conteúdo da mensagem não pode haver discórdia. Tem que haver unidade neste pensamento, unidade nesta ideia em relação a Cristo.
Jesus orou também pela unidade da igreja. João 17, 21 a 23. Eu pulei um, não foi? Filipenses, vamos voltar. Filipenses 2:2. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É isso que Paulo fala à igreja de Filipe. Paulo, que também pensava da mesma forma como Cristo pensava. Paulo, que veio ter o entendimento do cristianismo. O homem que perseguia estes irmãos, o homem que perseguia a igreja de Cristo, mas agora o pensamento dele está alinhado ao pensamento de Cristo. Antes ele discordava, mas agora ele pensa como Cristo. Antes ele perseguia, mas agora ele é perseguido por causa desse pensamento. Porque houve uma mudança na sua vida, houve uma transformação. Viva o poder de transformar. Então Paulo, Saulo, ele experimentou este poder. E agora ele tem o mesmo pensamento. Ele vive esse mesmo pensamento, que é o pensamento de Cristo. Vamos ver agora como Jesus orou pela unidade da igreja. João 17, 21 a 23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenhas amado a eles, como me tens amado a mim. É dessa forma, é desse jeito, é essa unidade que Jesus pregou. Ele não discordava em nada do Pai, ele veio para cumprir a vontade do Pai, o Pai como autoridade sobre ele. E nós, quem somos nós para discordar do Senhor Jesus? Quem é você para discordar do Senhor Jesus? E não querer viver a unidade da igreja. Assim como Jesus é um com o Pai, ele diz que nós devemos ser um com ele. Não podemos discordar em nada em relação a Cristo. Não podemos pensar diferente do que Cristo pensou. Não podemos agir diferente de como Cristo agiu. Nós precisamos estarmos unidos neste mesmo propósito, nesta mesma ideia. Como Paulo diz que nós somos um só corpo. Romanos 12, 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, mas nós fazemos parte do mesmo corpo. E precisamos caminhar para o mesmo lugar. Porque este corpo ele não funciona sozinho. Este corpo não funciona sem a cabeça. E quem é a cabeça deste corpo? Cristo Jesus. Então você, como membro de qualquer igreja, da igreja de Cristo, você precisa deixar Ele conduzir a sua vida, a sua história. Você não pode discordar da cabeça. Porque se a cabeça dá um comando, todo o corpo tem que ir para aquele lugar. Tem que ir para aquela direção. Porque quem comanda é a cabeça. Nós somos parte do corpo. E nós estamos bem ajustados por medulas, por ligamentos. Nós somos parte deste corpo. E como parte, formamos uma totalidade. Onde Cristo é quem governa, onde Cristo é quem comanda. E nós temos esta unidade em Cristo Jesus. Também Paulo, ele exorta os irmãos de Corinto a terem
este mesmo pensamento, um só pensamento. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Antes sejamos unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Então o apóstolo Paulo ele está orando pela unidade da igreja de Corinto. Assim como nós estamos orando pela Igreja Batista Cidade Nova, a unidade nesta comunidade de fé pequena, mas que haja unidade. Que haja unidade na nossa denominação da Convenção Batista Sergipana. Que haja unidade na nossa denominação nacional, a Convenção Batista Brasileira. Que haja unidade na igreja do Senhor Jesus espalhado pela superfície da terra. Nós devemos orar pela unidade da igreja. Para que não haja dissensões, discórdia. Porque o próprio Jesus já alertou: reino dividido não subsiste. Não tem como você se tornar forte se você começa a falar mal da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Por isso precisamos estar nesse mesmo propósito. Esta foi a oração do apóstolo Paulo. Ele rogou ao Senhor Jesus pela unidade da igreja. Porque a igreja unida, ela é mais forte. Unidos, nós somos mais fortes. Em Cristo, as divisórias são demolidas. Não existe divisão. Efésios 2, 13 a 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Deus não é Deus de divisão. Jesus não é Senhor de divisões. Ele quebra as divisões, Ele quebra as separações para que haja unidade, irmão Lucas. Deus quer unidade, Jesus quer unidade. E o apóstolo Paulo prega sobre unidade. O apóstolo Pedro prega sobre unidade. Porque em Cristo não há divisão. Em Cristo há unidade. Unidade de espírito. Efésios 4, 3 a 6. Procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Você tem um Deus diferente do meu? Então, se una a esta ideia. Se una a este pensamento. Você tem um espírito diferente do que eu tenho? Então, se você não tem, se una a nós. Se una a essa ideia. Se una a esse pensamento. Unidade de espírito. Segundo ponto. A compaixão. Deus nos exorta. E Pedro escreve a termos compaixão pelo outro. Ver a vida com os olhos do outro e sentir as dores do outro. Isso é ter compaixão. Você vê a vida não com seus próprios olhos, mas você se coloca no lugar do outro e você consegue enxergar o quanto o outro está sofrendo.
Você consegue entender porque o outro está sentindo o que o outro está sentindo, e porque ele age daquela forma, daquele jeito. Às vezes nós não entendemos, nós não queremos compreender. Às vezes é porque nós não queremos, nós nos recusamos a não nos colocarmos no lugar do outro. Eu não quero entender. O problema é dele, ele que se vire. Às vezes nós agimos desta forma, sem o mínimo de compaixão, sem a mínima compaixão para com o outro. Mas somos exortados a nos compadecermos como Cristo se compadeceu de nós. Foi por isso que ele assumiu a forma humana. Isso é compaixão. Ele assumiu o meu lugar para me entender, para me compreender. Não é um Deus que ficou lá em cima, distante, ausente da vida comum das pessoas. Ele é um Deus que se inseriu no meio da humanidade. Ele assumiu a forma de homem. E na forma de homem ele se humilhou a si mesmo, porque ele assumiu o meu lugar. Ele assumiu o seu lugar. Você precisa ter compaixão do outro. Ver a vida com os olhos do outro e sentir as dores do outro, latejando debaixo de sua própria pele. Você sentindo na pele o que o outro está sentindo. E Paulo vai escrever à igreja de Roma 12:15, chorar com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esta frase aí, sempre que eu tenho oportunidade eu digo, é mais fácil eu chorar com os que choram. É bíblico, eu devo chorar sim. Mas esta primeira expressão é muito complicado para muitas pessoas. Porque muita gente não gosta de ver o outro feliz, o outro alegre. Irmã Esther, né? Irmã Esther está aí na multimídia, irmão Lucas na sonoplastia. Como é difícil você participar da alegria do outro, se alegrando também com o outro. Porque às vezes a inveja bate. E eu queria estar no lugar do outro para ser alegre como ele, para receber a bênção que ele recebeu. Ah, essa bênção não era para ele, não, era para mim. E aí entra a inveja, entra o egoísmo. E deixa de se alegrar com a felicidade do outro, com a alegria do outro. Mas o tópico não é esse. O tópico é você realmente chorar com os que choram. É você se colocar no lugar do outro sofrendo. Mas você pode se colocar no lugar do outro também se alegrando com o outro. Compaixão é você sentir a dor do outro, sentir o sofrimento do outro e chorar como se fosse você mesmo que estivesse passando por aquela situação. Sofrer e se alegrar com o outro. Paulo também escreve à igreja de Corinto sobre isso. 1 Coríntios 12:26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele, ou seja, se alegra pela felicidade dele. Nós fazemos parte de um corpo. Como membros deste corpo, nós precisamos nos compadecermos com o outro, ter compaixão do outro. Próximo ponto, amor fraternal. Amor fraternal, amor fraterno, amor entre irmãos. Como diz William MacDonald, o verdadeiro amor não se origina necessariamente nas emoções, mas da vontade. Não consiste naquilo que sentimos, mas naquilo que fazemos. Não se prova pelo sentimento, mas pela ação. Não se mostra por palavras doces, mas por ações nobres e obras abnegadas. Vem pela vontade. É o seu desejo, é você querer. Não espere a vontade vir para fazer o bem. Não espere a vontade vir para você amar.
Não espere este sentimento, esta emoção bater dentro de você. Se eu não sentir isso, eu não vou fazer. E muitas vezes as pessoas deixam de fazer porque nunca vai sentir esta emoção. Porque não tem o desejo, porque não tem a vontade. Então nunca vai fazer. Nós passamos a sentir estas emoções a partir do momento que nós vamos fazendo. A partir do momento que nós realizamos, que nós caminhamos, você vai sentindo. Experimente fazer sem vontade. Enquanto você estiver realizando, você vai sentir como isso é bom, como isso é gratificante. Você poder ajudar alguém, você poder colaborar com alguém, você poder ajudar alguém em determinadas situações. Às vezes ela estava precisando desta atitude sua. E ela vai dizer: você foi um anjo que Deus enviou para suprir a minha necessidade, para satisfazer a minha necessidade. Isso é amor fraternal, é amor entre irmãos. Não apenas de palavras doces, elogiosas, mas através das ações nobres, de obras abnegadas. Muitas vezes você abrir mão das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, para atender a necessidade do outro. Próximo ponto. Mais 2 a gente encerra aqui. A misericórdia é inclinar o coração diante da miséria de outra pessoa, mesmo quando ela é desprovida de qualquer merecimento. E nós falamos aqui pela manhã, no culto, que faz alusão ao aniversário da SMHB. Não é por mérito, não é porque você merece, que Deus agiu com misericórdia para com você. Não é por mérito meu, mas é pela bondade exclusiva de Deus. Você inclina o coração diante da miséria da outra pessoa. Você vê a situação, você não vê a pessoa, o que ela te fez, o mal que ela te causou, não. Você vê apenas o sofrimento do outro. E muitas vezes as pessoas não entendem. Mas pastor, essa pessoa falou tão mal de você. E continua ajudando. Claro, porque Deus, Ele foi misericordioso para comigo. Ele não olhou a minha pessoa, não olhou o meu pecado, não olhou o meu mérito. Mas foi pela misericórdia dEle que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de ajuda, o meu pedido de socorro. Que você seja uma pessoa misericordiosa, que incline o seu coração diante da miséria da outra pessoa. Quando ela é desprovida de qualquer merecimento, quando ela não merece a sua atenção, ela merecia o seu desprezo, isso é justiça. Mas você não é justiceiro, você é misericordioso. Jesus tocou os leprosos, abraçou as crianças, comeu com os pecadores. Jesus quebrou todos os paradigmas. Alguém puro, como Jesus era, homem puro, sem pecado, ele toca num leproso que era pecador, que era imundo. Eu era esse leproso. Eu fui tocado por Jesus. E Ele me limpou da minha impureza, da lepra do pecado. Todos nós estávamos leprosos com os nossos pecados. E Jesus veio e tocou em nós, nas nossas vidas, nos tornando puros, limpos, lavados pelo seu sangue. Criança não era contada, criança era desprezada, menosprezada. Tanto é que os discípulos que estavam à volta de Jesus impediam
que as crianças chegassem até Jesus. Jesus diz: não impeçais, deixa vir as minhas criancinhas. Jesus abraça as crianças, acolhe as crianças, valoriza as crianças. E a criança, meus amados irmãos, precisa ser bem tratada, precisa ser abraçada pelo pai e pela mãe, para que o mundo não abrace com segundas intenções, a fim de destruí-las. Nossas crianças, minhas netas, as crianças que adentram nesta igreja, precisam ser abraçadas pelo abraço de Jesus, pelo toque de Jesus. Jesus também, ele comeu com os pecadores, e ele foi criticado por isso, porque Jesus veio para liberar perdão sobre a vida de todos aqueles que estavam à margem da sociedade, discriminados pela sociedade, pela igreja da época. E Jesus acolhe, e Jesus senta para fazer a diferença na vida destas pessoas, para mudar a história destas pessoas, a história de vida dessas pessoas. Isso é a misericórdia de Deus. E, por fim deste tópico, a humildade. Descer do pódio. Humildade significa descer do pódio da vaidade e honrar o irmão, considerando-o superior a si mesmo. Humildade não é ser pequeno, mas é considerar o outro como, considerar-se como tal. É você considerar-se como pequeno e considerar o outro como superior a você. Isto é humildade. Romanos 12:3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense nada além daquilo que você é. Daquilo que Deus te constituiu. Da matéria que Deus nos fez. Ele nos fez do pó da terra. E o que significa ser pó da terra? Não é muita coisa, não. Pó é que você junta. Pó não dá liga. Mas Deus te valorizou. Deus te fez uma pessoa, um ser humano. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Não porque você é importante, mas porque Deus te fez importante. Então é você não se achar superior a ninguém. É você não se achar melhor do que ninguém. É você assumir o seu estado de miséria, que é. Mas Deus, um ser misericordioso, Ele faz com que você se torne alguém. Se torne alguém à imagem e semelhança dele. E o símbolo da humanidade, da humildade, melhor dizendo, é a toalha e a bacia. Foi o exemplo que Jesus ele deixou ali aos seus discípulos. Pegou aquela bacia com água, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Ele, Senhor e Mestre. E este trabalho não era para qualquer serviçal, era para o serviçal dos serviçais. Era aquele grau mínimo lá de serviçal. Ele estava abaixo de todo mundo. Todo mundo mandava nele, ele não mandava em ninguém. Ele assume esse papel. E ali, lava os pés dos seus discípulos. Ele diz, eu fiz isso, vocês também devem fazer. Seguir o meu exemplo. Como cristão, nós temos que ser exemplo de humildade. No reino de Deus, a pirâmide está invertida. Ser grande é ser pequeno. Ser maior é ser servo de todos. A humildade é o portal da honra. Que Deus ele aplique esta palavra em nossos corações. Você quer ter uma vida vitoriosa como crente, como cristão? Se relacione bem
com seus irmãos, pensando de forma unânime em relação a Cristo, em relação à igreja. Que não haja discórdia no nosso meio como igreja de Cristo, mas que tenhamos um só pensamento, que também sejamos compadecidos, que o nosso coração, ele arda pela compaixão, em ajudar o próximo, em ajudar o outro, que possamos agir com amor fraternal, amor entre irmãos, que sejamos misericordiosos para com aqueles que precisam da nossa misericórdia, do nosso favor. Haja também com humildade, não querendo ser melhor do que ninguém. Faça isso e você terá uma vida vitoriosa, em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus e logo em seguida teremos o nosso último momento de cântico, onde você pode colocar a sua vida no altar do Senhor, também fazer a sua oferta através do QR Code, se assim o desejar. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e Pai querido, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Recebe, ó Deus, esta nossa oração, estas vidas que estão sendo colocadas no teu altar. Ó Deus, completa tudo aquilo que falta na vida destas pessoas. Ó Deus, se há um vazio no coração de cada um aqui, que o Senhor preencha neste momento, nesta oportunidade. Se há necessidade de cura, Pai, libera a cura sobre estas vidas. Ó Deus, se há problemas nos relacionamentos, seja relacionamento conjugal, familiares, toma em tuas mãos. Seja problema também no relacionamento, ó Deus, profissional, entre patrão e empregado, colegas de trabalho. Ó Deus, resolve este problema, porque o Senhor é Deus. Cuida do teu povo, cuida da tua gente. Nós oramos ao Senhor, entregando estas vidas no teu altar. E que o amor de Deus, que é Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo de Deus seja com este povo que nos assiste através da transmissão, mas seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a superfície da terra, agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Tenham todos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Enquanto nós estamos cantando essa canção, os irmãos estarão trazendo suas ofertas. Que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar.
te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço.